Olá, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar algumas pessoas que estão tendo dificuldade em acessar o site da Transparência. Para abrir o site da Transparência, é preciso de um computador ou um celular com um navegador web. Este navegador pode ser Chrome, Firefox, qualquer outro, tá? Compatível com os padrões atuais. E para acessar o site, digita-se www.aler.com.br/condomínio. Este /condomínio não tem acento. Para acessar um site na internet não se tem acento. E quando se manda acessar, ele vai abrir esta página. Esta página está sendo modificada, mas por enquanto é ela mesma. Então aqui tem dois acessos, administrativo e transparência. Clicando no botão transparência, ele vai abrir uma outra página. Algumas pessoas vão se lembrar que aqui tinha que digitar um número, que não é mais necessário. Então é só digitar aqui o usuário e senha. Qual é o usuário e qual é a senha? A primeira vez que você acessa o sistema, o seu usuário e a sua senha é o seu CNPJ ou CPF. E depois que você, ou se você tiver o seu e-mail cadastrado no sistema, pode ser também o seu e-mail. Mas supondo então que seja a primeira vez que você está digitando, é o seu e-mail, é o seu CPF como usuário e o seu CPF como senha. No caso aqui eu vou usar o cadastro de minha esposa, que já tem um e-mail cadastrado e já tem uma senha cadastrada. Quando você acessa a primeira vez colocando o seu usuário com o seu CPF e a sua senha com o seu CPF, o sistema vai entrar numa outra tela pedindo para você confirmar o seu CPF e cadastrar uma nova senha. Isso não vai acontecer agora porque nós já temos o cadastro da minha esposa feito. Este cadastro é o cadastro do titular do contrato junto à Caixa, tá? Então é o dado que nós temos, é o dado que nós respeitamos e obedecemos. Eu vou clicar aqui em acessar e ele vai acessar a página inicial do site. Aqui tem algumas mensagens, mensagens do sistema, web condomínio e mensagens do condomínio, tá? Com algumas imagens que você pode clicar na imagem e ela amplia. Tá? Então, aqui nós temos uma área de comunicação, de informação, não é de comunicação. E essa é a tela principal do módulo de transparência. Eu vou dar uma estendida nela aqui para ficar mais fácil de ver. Nessa tela, aqui nós temos uma foto que a gente pode trocar imagem, dados pessoais, trocar senha e sair do sistema. Nós não vamos usar nada disso agora. O que eu preciso que vocês entendam é onde estão as informações disponíveis. Um detalhe muito importante. Se a pessoa for inadimplente, esta tela não abre. Abre uma tela mostrando as dívidas, os débitos que ela tem junto com o condomínio e mostrando os dados, o endereço do advogado para que a pessoa vá negociar. Então, agora sim vamos falar do menu. Este íconezinho aqui abre um menu. Esse menu está segmentado: início, aluguel de locatício, condomínio, imóvel, prédio, bloco, proprietário e sair do sistema. Nós não vamos explorar todas essas opções agora. Nós vamos só ver algumas, para vocês entenderem que as opções estão aqui dentro do menu. Se eu clicar fora do menu, ele esconde. Eu clicar ali de novo, ele aparece, tá? Então vamos clicar no menu condomínio. Digamos que eu queira ver os documentos do condomínio. Os documentos estão aqui, eu posso selecionar e posso imprimir nesse botão. Mas eu vou fazer outra operação. Digamos que eu queira ver, por exemplo, o fechamento mensal do condomínio do mês 3 de 2019. Eu quero um relatório analítico ou sintético. Eu vou escolher analítico. Ele é o que traz todas as informações. Este sistema está usando os dados reais do condomínio. Então, como esse vídeo é público, eu não vou deixar aparecendo muita coisa, tá?
Quando eu clico em um relatório, um fechamento mensal, alguma coisa, ele vai perguntar se estão corretos, se eu confirmo, e aí ele abre uma outra tela separada e ele abre também o menu para impressão. Então, se eu clicar aqui, eu posso imprimir este documento, né? Mas no caso aqui eu estou só abrindo. Neste caso aqui, ele abriu numa nova aba que eu vou fechar. E eu estou de volta no sistema. A mesma coisa acontece para um relatório sintético. Olha, eu cliquei aqui, mandei ele executar, ele abriu uma outra tela e ele abriu para imprimir. Ele abriu então numa outra aba que eu vou fechar e voltar. Se eu quero, por exemplo, comunicar mudança, vou mudar alguma coisa assim, eu clico em imóvel. Aqui em imóvel eu tenho a situação do meu apartamento, do meu imóvel. Os animais, no caso, não tem nenhum cadastrado. Então, nos meus imóveis, a atuação em multa que eu levei. Olha, por exemplo, eu já levei uma multa, né? Um dia que eu fui viajar, meus filhos fizeram bagunça, né? Já fui multado. Aqui em imóvel ainda tenho as contas do meu apartamento, as que foram baixadas, os pagamentos e pendências. Aqui eu tenho o cadastro de moradores. Quando eu vou fazer uma mudança, eu preciso de comunicar, isso é do regimento interno. Então, se eu clico em mudança, vou adicionar uma mudança. E aqui eu vou ocupar o imóvel, desocupar, agregar, ou seja, alguns moradores vão vir, ou desagregar, ou seja, alguns moradores estão saindo. E aí eu comunico a data, digamos que eu vou mudar no sábado, dia 8, e vou começar e terminar no sábado, dia 8, e aqui eu descrevo parte da mudança. Lembrando que nos sábados o regimento interno proíbe mudanças. Se eu clicar aqui no gravar, ele vai gravar essa informação e ela vai ficar sujeita, disponível para aprovação. Lembrando que todos têm o regimento. Quem tiver dúvida do regimento, aqui em documentos, condomínio documentos, aqui tem o regimento interno, ele é o primeiro documento que se tem aqui, tá? Então, voltando aqui no imóvel, digamos que eu queira informar que eu vou fazer uma reforma, a reforma tem que ser aprovada. Então, voltando no menu, olha, voltando aqui no início do menu, imóvel, reforma. Adicionar reforma, e aqui eu vou falar, olha, vamos trocar pisos. Quando é previsto o início da reforma, quando é previsto o término da reforma e alguma descrição, lembrando que as reformas têm que ser aprovadas pelo síndico. Por que elas têm que ser aprovadas? Porque precisa de ser verificado se não vai comprometer nenhuma estrutura. Lembrando que o prédio é de alvenaria estrutural, não pode quebrar, abrir espaços de porta e fazer várias coisas. Então, nenhuma reforma pode ser aprovada simplesmente por ter colocado aqui. Ela não pode ser executada, tá? E uma vez clicar no gravar, ele vai gravar, vai ficar disponível para aprovação ou não. Aqui também em imóvel eu posso colocar ocorrências. Digamos que um vizinho está fazendo muito barulho, então no dia 6, por exemplo, a origem sou eu mesmo, o tipo é um imóvel, eu vou colocar aqui vizinho fazendo barulho. E aí eu tenho que colocar aqui a reclamada. Digamos que é no meu bloco, o bloco 12, e digamos que seja um apartamento qualquer aqui, um apartamento 41, tá? E aqui eu descrevo a situação. Quando eu clicar em gravar, esta informação vai para o livro de ocorrências online. Aqui em prédio bloco eu posso ver algumas informações. Se a pessoa fosse, se minha esposa no caso fosse representante do bloco, ela teria aqui um espaço para colocar também ocorrências do bloco. Ela pode colocar aqui ocorrências do bloco, tá? Por exemplo, no bloco
só que está limitado a algumas situações, né? Então, por exemplo, vamos dizer que no bloco, o bloco 12, que é o bloco que a gente mora, está tendo um vazamento em determinada área. Então, coloca-se o texto e descreve da melhor forma possível e clique em gravar para gravar a informação. Aqui eu não vou gravar nada, porque nós estamos usando o banco de dados real do sistema. Um outro item importante aqui é no cadastro de proprietário, dados pessoais, trocar imagem, trocar senha. Essas mesmas informações estão aqui, olha. Trocar dados, trocar imagem, dados pessoais, trocar senha e sair do sistema, tá? Sair do sistema é uma função muito importante. Por quê? Porque se uma pessoa for usar o computador logo após você e você não tiver saído no sistema, a sua tela vai estar aqui. Então ela pode colocar qualquer coisa, modificar a sua senha e você não conseguir entrar. Então sempre que você usou o módulo de transparência e não vai usar mais, saia do sistema. Tem aqui perto da imagem e tem aqui no menu. Uma coisa importante também sobre sair do sistema. Se você ficar usando o sistema e deixar de usar e ficar uns 10 minutos fora do sistema, quando você voltar, ele vai pedir os seus dados de acesso de novo. Por quê? Porque ele sai automaticamente para manter a sua proteção, a proteção dos seus dados, tá? Porque o sistema tem várias verificações de segurança, mas se você está logado e alguma operação é feita no sistema, ela vai ser gravada como você fazendo, tá? Então, e não só isso, se uma pessoa mal intencionada ver que você está logado, vier aqui e trocar a sua senha, você vai ter problemas para acessar o sistema de novo, tá certo? Então, essas são informações básicas, mas elas são importantes. Fique atento, use o sistema e explore os menus, porque uma vez lendo o que está escrito, você vai entender todas as coisas, porque elas estão bem explicadas. Visto que eu não vou fazer nenhuma operação, mas aqui eu vou sair do sistema. O sistema pergunta, tem certeza que deseja sair do sistema? Eu vou clicar OK e ele vai então voltar para a minha tela de login. Da mesma forma que acontece aqui, acontece no seu celular, só que o celular vai estar com a tela adaptada para o tamanho dele, né? Algumas informações vão ficar um pouco alongadas na tela do seu celular, porque o sistema tem muitas informações que às vezes ficam difíceis de serem vistas na telinha pequena do seu aparelho. Então esse é o portal da transparência e eu espero que este pequeno tutorial ajude você a usá-lo bem. Obrigado.